Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de paz, de clareza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, assim, no fundo é um motor de muita coisa na fé cristã. A conexão real, sabe, prática, entre a gente ser amado por Deus e a nossa capacidade de amar as outras pessoas. Parece simples, né? Mas o buraco é bem mais embaixo. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base o capítulo 13 do livro Finalmente Vivos, de John Piper. O título já diz tudo: Amando os outros com o amor de Deus. E a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa que o autor defende com unhas e dentes, que o tal do novo nascimento não é só tipo uma aula sobre como amar. É quase uma cirurgia de transplante de coração que muda a nossa natureza a ponto do amor virar nossa nova língua nativa. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Certo. É uma ótima forma de colocar. A questão que o Piper joga na mesa é essa. Beleza, a gente ouve que Deus nos ama, mas como é que esse amor sai do plano das ideias, do abstrato, e vira um amor concreto nosso? Por um colega de trabalho, um vizinho, nossa família? Qual que é a ponte? E ele argumenta que a ponte é justamente o novo nascimento. E ele não trata isso como uma metáfora bonita, sabe? Mas como uma ação real do Espírito Santo que, de alguma forma, conecta nosso DNA espiritual ao de Deus. A vida dele passa a pulsar em nós. E o amor dele, bom, se torna o nosso amor. Certo. E ele começa essa construção por um lugar bem fundamental, lá em 1 João capítulo 4. Ali diz duas coisas que a gente repete muito, mas talvez sem parar para pensar de verdade. O amor procede de Deus e Deus é amor. O autor usa umas analogias que, olha, me pegaram de jeito. Ele diz que o amor pertence a Deus do mesmo jeito que o calor pertence ao fogo. Ou a luz pertence ao sol. Exato, ou seja, não é uma qualidade que Deus tem junto com outras. É a essência do que ele é. E isso, nossa, isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo, porque, pensa bem, se Deus tem amor, significa que é um recurso que ele pode dar ou reter. Mas se ele é amor, então tudo que ele faz, cada ação, cada decreto, emana dessa natureza. É impossível para Deus agir de uma forma que não seja amorosa, mesmo quando a gente não entende. E aí vem a sua pergunta, né? Sim, como essa natureza divina se torna parte de nós? Como isso acontece na prática? É aqui que o argumento dele fica, assim, muito poderoso. Piper diz que o novo nascimento é literalmente a concessão de vida divina a uma alma humana. Não é sobre virar uma pessoa melhor, é sobre receber uma vida nova. E se a natureza de Deus é amor, então, ao receber a vida de Deus, recebemos a natureza do amor. Ele se baseia em 1 João 4, versículo 12, que diz: Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. O ponto crucial, que ele repete várias vezes, é que o amor que a gente passa a expressar não é uma imitação. Não é a gente olhando para Jesus e, sei lá, tentando copiar os movimentos dele. É mais como aprender a dançar porque a música começou a tocar dentro de você. E não porque você está tentando imitar os passos de alguém no palco. Perfeito. É exatamente isso. Não estamos copiando um modelo externo. Estamos vivendo a partir de uma fonte interna que não existia antes. É uma experiência e uma extensão do amor que agora mora em nós. A imitação vira, na verdade, a realização de quem a gente já é por dentro. Ok, entendi a origem. A fonte do amor é a própria natureza de Deus, que passa a habitar em nós, mas isso ainda pode parecer um pouco abstrato. Onde a gente vê esse amor de Deus de forma concreta na história, segundo o autor? Como isso deixou de ser só uma ideia teológica e virou algo que a gente pode apontar e dizer, olha, é isso. E essa é a transição que o próprio texto faz. Ele vai da ontologia, o que Deus é, para a história, para o que Deus fez. E o ato que define tudo é o que está em 1 João 4, versículos 9 e 10, que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui tem uma palavra que, vamos combinar, a gente não usa no café da manhã. Propiciação. Com certeza não. E é uma palavra que carrega um peso enorme. Para ser honesta, a ideia de ira de Deus, que está ligada a isso,
pode soar um pouco assustadora, sabe? Ou até meio primitiva para muita gente hoje. Parece que não combina com esse Deus que é amor. O autor aborda essa dificuldade. Ele vai direto nesse ponto, que é talvez o mais difícil para a sensibilidade moderna. A explicação dele para a propiciação é que Jesus veio para absorver em si mesmo a consequência justa do pecado. No universo moral de Deus, o mal tem um preço, uma consequência, que o texto bíblico chama de ira. É a reação santa e justa de um Deus bom contra tudo que destrói e corrompe sua criação. O que a propiciação faz é remover essa consequência de cima da gente e colocá-la sobre Cristo. Ah, entendi. Então, em vez de anular a sua justiça, Deus mesmo provê o pagamento por ela? Exatamente. E é por isso que o Piper faz uma afirmação que é um verdadeiro paradoxo. Ele diz: a maior manifestação do amor de Deus é a sua ação unilateral para satisfazer a sua própria ira. É de explodir a cabeça. O amor não ignora a justiça. O amor cumpre a justiça de uma forma que nos salva. E ele reforça isso com o versículo 10, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. A iniciativa é 100% dele. O amor de Deus não é uma reação ao nosso valor ou ao nosso esforço. É uma ação proativa e sacrificial que vem antes de qualquer coisa. Isso me faz pensar numa palavra que vem logo em seguida no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Quando eu leio devemos, minha primeira reação é sentir um peso, sabe? Soa como mais uma regra, mais uma obrigação moral, e a gente falha tanto nisso, parece que estamos fadados ao fracasso. Como o autor resolve essa tensão entre o dever e a natureza? Essa é a virada de chave no argumento dele. Ele diz que estamos lendo a palavra devemos com a lente errada. Não é o devemos de uma obrigação externa, imposta. É o devemos de uma consequência natural, de uma natureza se expressando. As analogias que ele usa são brilhantes para esclarecer isso. Ele diz: um peixe deve nadar. Um pássaro deve voar. Uma macieira deve dar maçãs. Exato. Não é um esforço, não é um fardo. É simplesmente ser o que se é. Ah, isso é libertador. Então, para quem nasceu de novo, amar não é uma tarefa a ser cumprida, mas a expressão de uma identidade que foi recebida. É o peixe finalmente na água. Precisamente. E o que é fascinante é a síntese que ele faz. O impulso para amar, então, vem de duas direções, ao mesmo tempo. Vem de fora, quando a gente olha para a cruz, para a história, e vê esse ato de propiciação, esse sacrifício absurdo. Isso constrange, comove, impulsiona. Mas também vem de dentro, daquela nova natureza de Deus, daquele coração novo pulsando em nós. O novo nascimento é o que permite que a gente experimente aquele evento histórico, a cruz, como uma realidade interna, presente e transformadora pelo Espírito. Certo. A teoria está bem amarrada. A fonte do amor é a natureza de Deus em nós. E o modelo é o sacrifício de Cristo por nós. Agora, vamos para o chão da fábrica. Como isso funciona no dia a dia? O autor dá uns exemplos bem concretos e até surpreendentes de como esse amor se manifesta. E o primeiro vem de um lugar inesperado, a história de Caim e Abel. Sim, ele vai lá em 1 João 3, que relembra essa história. O texto faz a pergunta direta: e por que Caim o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. A análise de Piper sobre a motivação de Caim é cortante. Ele argumenta que Caim não matou Abel simplesmente porque era uma pessoa má. Ele matou Abel porque a bondade de Abel funcionava como um espelho que expunha a sua própria maldade. Uau! Ele não aguentou o reflexo. Exatamente. Abel, só por ser quem era um lembrete constante da falha de Caim. Em vez de se inspirar na justiça do irmão ou de lidar com a própria maldade, Caim escolheu quebrar o espelho. É mais fácil eliminar a evidência do que mudar de vida. Nossa, isso é totalmente o que acontece hoje. É a síndrome do hater na internet, por exemplo. Alguém está fazendo algo bom, criando algo de valor, sendo disciplinado, e em vez de se inspirar, outra pessoa ataca, critica, tenta diminuir, muitas vezes para se sentir melhor com a própria inércia. O autor está dizendo que a raiz disso é profundamente espiritual. É exatamente essa a conexão que ele faz, óbvio.
Ninguém aqui está planejando assassinar o irmão, mas o princípio é o mesmo. Quantas vezes a gente evita, critica ou sente uma pontada de inveja de pessoas cuja bondade, ou sucesso, ou disciplina nos fazem sentir inadequados? É o mesmo mecanismo de Caim, atacar a fonte do nosso desconforto em vez de lidar com a nossa própria falha. A contrapartida positiva, o amor que nasce da nova natureza, é o oposto disso. É a capacidade de se alegrar genuinamente com o progresso e as virtudes dos outros, mesmo que eles brilhem mais do que nós. O amor é humilde, se inspira no bem alheio e não se sente ameaçado por ele. Que reflexão poderosa! E qual é o segundo exemplo prático que o autor traz? O segundo vem logo na sequência, em 1 João 3, versículos 16 a 18. É sobre suprir as necessidades dos outros, mesmo que isso nos custe algo. A frase que resume tudo é brutalmente direta. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É o fim do discurso vazio. Chega de estou orando por você quando a pessoa precisa de um prato de comida ou de ajuda para pagar uma conta. Exato. O Piper extrai 3 pontos muito claros dessa passagem. O primeiro é esse. O amor é prático. Ele age. Onde existe uma necessidade real e visível, palavras de consolo não são suficientes. O amor se move, faz alguma coisa. E o segundo ponto? O segundo é que o amor é sacrificial. O versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Dar a vida é o padrão. Isso é intenso. Dar a vida não é só sobre morrer literalmente num ato heróico, imagino. É sobre as pequenas mortes do dia a dia, certo? Morrer para o nosso tempo, nosso conforto, nosso ego, nosso dinheiro. Perfeitamente. É sobre o impulso profundo de morrer para si mesmo, para que outros possam viver e florescer. O amor que vem de Deus não busca prosperar à custa dos outros. Ele se alegra em ver os outros prosperarem, mesmo que isso nos custe algo. É diminuir para que o outro cresça. E isso nos leva diretamente ao terceiro ponto, que é aterrissador de tão prático. O amor é generoso. É o famoso versículo 17. Exato. Ele é incisivo. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A lógica de Piper aqui é irrefutável dentro do seu argumento. Se nascemos de Deus e a natureza dele está em nós, essa natureza governa tudo o que ele nos confiou. Não somos donos dos nossos recursos, somos administradores. Essa é uma afirmação bem dura, essa de como pode permanecer nele o amor de Deus. É quase um teste de tornassol, um teste definitivo para a autenticidade da fé. É exatamente isso. Para o autor, compartilhar recursos materiais não é uma opção extra para cristãos nível avançado. É uma consequência natural e inevitável de ter o amor de Deus habitando em nós. Fechar o coração e a carteira para uma necessidade real e visível é, segundo o texto, um sintoma de que talvez aquele amor divino não esteja ali de fato. Ok, vamos tentar juntar as peças. Se eu entendi bem, a grande ideia que a gente extraiu do Piper, o amor cristão não é um esforço de imitação, sabe? Um dever moral que a gente tenta cumprir na força do braço. Ele é, na verdade, o fruto inevitável de uma natureza completamente nova, recebida de Deus através do novo nascimento. E essa natureza se manifesta em coisas super concretas, na nossa capacidade de celebrar o sucesso dos outros em vez de sentir inveja e na nossa disposição de suprir as necessidades deles de forma prática e sacrificial, com nosso tempo e nossos recursos. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que, na visão do autor, o amor prático e sacrificial não é um item opcional no cardápio da vida cristã. Ele é a principal evidência. É o exame de sangue que comprova que a pessoa realmente passou da morte para a vida. É o sinal mais claro de que algo fundamental mudou do lado de dentro. De que a cirurgia de transplante de coração foi um sucesso. Uau! Isso eleva muito a conversa. Com certeza. E nos deixa com uma pergunta final.
que é provocativa e talvez um pouco desconfortável para todos nós. O texto nos força a refletir sobre algo profundo. Se o amor prático pelos outros, essa generosidade sacrificial e essa alegria com o bem alheio é expressão natural de quem nasceu de Deus, o que a ausência crônica desse amor em nossas ações diárias pode estar nos dizendo sobre a nossa verdadeira condição espiritual? Uma pergunta para ficar ecoando. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Na nossa próxima conversa, vamos continuar explorando as ideias deste mesmo livro, Finalmente Vivos. Que Deus abençoe a todos.